Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no livro de Números, faremos hoje os capítulos 7 e 8. O capítulo 7 começa dizendo assim: Tendo Moisés acabado de levantar o tabernáculo, de ungí-lo e consagrá-lo, com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus utensílios, que também ungiu e consagrou, os príncipes de Israel, chefes de suas casas patriarcais, os príncipes das tribos que haviam presidido ao recenseamento, apresentaram sua oferta. Levaram-na diante do Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, ou seja, um carro para 2 príncipes e um boi para cada um, e os ofereceram diante do tabernáculo. Então, o tabernáculo estava pronto. Então, Moisés tinha acabado de levantar o tabernáculo, todos os utensílios, vai dizer aqui, né, tinha consagrado ali o tabernáculo, e os chefes das 12 tribos, né, os príncipes aqui chamados das 12 tribos, eles vão então apresentar a sua oferta. E aqui vai relatar então essa realidade das ofertas. Continua dizendo: Então o Senhor disse a Moisés: recebe-os deles para que sejam empregados no serviço da tenda de reunião, e entrega-os aos levitas, segundo as funções de cada um. Moisés tomou os carros e os bois e os entregou aos levitas. Deu aos filhos de Gerson, segundo as suas funções, 2 carros e 4 bois. Aos filhos de Merari, segundo as suas funções, sob a vigilância de Itamar, filho do sumo sacerdote Arão, deu 4 carros e 8 bois. Aos filhos de Caate, porém, não deu carros nem bois, porque tinham o cuidado de objetos sagrados que levavam aos ombros. Então aqui, de acordo com cada função, né, cada um recebeu aqui o que era necessário para que exercesse ali as suas funções no tabernáculo, né, dentro da sua realidade de cada parte ali do tabernáculo. Cada um tinha ali a sua função e o seu cuidado, inclusive no transporte, né, na hora de transportar. Cada grupo ali tinha a sua responsabilidade dentro dos tabernáculos. Então eles utilizaram essas ofertas para que pudessem executar esses trabalhos. No capítulo 10 vai dizer que os príncipes apresentaram sua oferta para a dedicação do altar no dia em que ele foi ungido, e trouxeram-na diante do altar. O Senhor disse a Moisés: os príncipes ofereçam cada um em seu dia a sua oferta para a dedicação do altar. E aí a gente vai ver que cada um, num dia específico, um dia após o outro, cada um de cada tribo, né? Cada tribo de Israel foi ali apresentando as suas ofertas. E a gente vai ver que aqui, para a dedicação do altar, essas ofertas elas foram as mesmas para cada tribo ali, né? Então eu vou ler aqui o primeiro, e a gente vai entender que cada dia, então, isso aconteceu da mesma forma diante de cada tribo de Israel. No primeiro dia foi Naasson, filho de Abinadab, da tribo de Judá, quem apresentou a oferenda. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro, de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico.
essa foi a oferta de Naasson, filho de Abinadab. Então vai dizer, no segundo dia quem vai apresentar a oferta é Issacar, né? No terceiro dia, o príncipe dos filhos de Zabulon. E cada dia, né, uma das tribos aí vai no quarto dia, no quinto dia, cada uma das tribos de Israel vai, o príncipe de cada tribo vai oferecer essas mesmas ofertas ao Senhor, né? Conforme o que havia sido dito lá em Números capítulo 2, né? Então vai lá, no quinto dia a tribo de Ruben, no quarto dia Ruben, no quinto dia os filhos de Simeão, no sexto os filhos de Gade, no sétimo dia os filhos de Efraim, no oitavo a tribo de Manassés, no nono a tribo de Benjamim, no décimo dia a tribo de Dan, 11º dia os filhos de Azer e no 12º dia os filhos de Neftali. Então a gente vê aí a realidade das tribos, das 12 tribos. Lá no 84 vai dizer então, estes foram os presentes que os príncipes de Israel ofereceram para a dedicação do altar no dia em que foi ungido. E aí vai relatar a soma de tudo que foi ofertado, juntando aí a oferta das 12 tribos de Israel. Então vai dizer 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, cada prato de prata pesava 130 ciclos, e aí vai relatando aí até o versículo 88. No versículo 89 vai dizer, quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório colocado sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, e falava com o Senhor. Muita gente lê isso aqui, né, gente? A gente fala assim, Senhor, fala comigo do mesmo jeito que o Senhor falava com Moisés, eu preciso ouvir, né, a tua voz, Senhor, fala comigo, né? E nós precisamos compreender que Deus fala, né? Eu lembro de um determinado momento, ao longo da minha caminhada, assim, teve uma situação, né, onde alguém tinha falado com uma outra pessoa, né, com uma menina, com uma jovenzinha, que falava com Deus, né? E eu imagino como aquilo caiu ali na cabeça da menina, né? Porque ela ficou encabulada com aquilo. E aí eu lembro que ela me perguntou assim, você também fala com Deus? Eu achei bem interessante, assim, né? Porque foi a forma que ela entendeu. Então, entendendo ali, né, Deus falando de uma forma audível, que seria excelente, que às vezes a gente não escuta nada, né? E aí eu fui explicar para ela, não, todos nós podemos e devemos falar com Deus, né, através da oração, e aí é possível escutar a voz de Deus, né? Quando a gente vai se exercitando na oração, desejando ouvir a voz de Deus, Deus nos mostra, Ele nos dá sinais, né? Ele nos mostra também através da oração, através dos dons, né? Através dos carismas. E aí tive aquela conversa ali com ela, desmistificando talvez a forma com que foi falado com ela. Foi uma forma assim, muito sobrenatural, mas é claro que aquela pessoa que falou também não tinha essa experiência de Deus falar de cima do propiciatório, né? Deus não falou na sarça ardente, como falou com Moisés. Eu adoraria se Deus falasse comigo na sarça ardente, né? Mas isso não aconteceu na minha vida. Então, eu que vou rezar para escutar Deus. Se eu não rezar para escutar Deus, eu estou perdido. Então, nós precisamos, meus irmãos, ter uma vida de oração. Precisamos buscar o Senhor, abrir os nossos ouvidos. É fácil. A gente ter uma disciplina na vida de oração não é fácil, mesmo porque é difícil de ter disciplina em qualquer coisa na vida, né? De toda disciplina exige esforço, né? Como a pessoa que fala assim, na segunda-feira eu vou largar o cigarro, na segunda-feira eu vou parar de beber, né? Na segunda-feira eu vou começar o meu regime, minha dieta, né? Eu vou começar a academia. E muitas vezes a pessoa, essa segunda-feira nunca chega na vida da pessoa, né? Fala que vai começar a segunda-feira, mas não fala de qual ano, né? Brincando com isso, para a gente dizer que também na vida de oração, para você fazer uma academia, uma dieta, para você largar ali algum vício, você precisa ser radical, você precisa ser forte, corajoso, você precisa ter disciplina e lutar dia após dia, começar hoje, começar agora. A vida de oração também é assim, precisa de luta, precisa de suor, de sangue, de disciplina, como o nosso diário, né?
Nosso estudo diário aí da Bíblia, nossa leitura diária da Sagrada Escritura precisa de disciplina, todo dia. Olha, faça chuva, faça sol, estou viajando, estou de férias, seja o que for, nós temos que ter ali a nossa rotina, né? E depois de alguns dias isso vai se tornando mais fácil. Por quê? Porque tudo aquilo que vai se tornando diário na nossa vida, no início ali é difícil, mas depois aquilo se torna um hábito. E depois que nós conseguimos fazer daquilo um hábito, aquilo fica mais, flui melhor na nossa vida, fica mais fácil, né? Então nós precisamos ter hábitos bons, né? Porque os hábitos ruins, às vezes, eles são muito fáceis na nossa vida, por quê? Porque às vezes é algo ali que não é tão difícil de executar e que diz respeito até das nossas más inclinações, né? Então facilmente a gente cai em hábitos ruins. Os bons hábitos, eles precisam ser exercitados, né? A gente precisa se esforçar para fazer, mesmo porque às vezes violenta a nossa vontade, violenta a nossa carne, né? E a nossa carne é preguiçosa, ela não gosta de ser violentada, né? Nós precisamos colocar disciplina nessa carne nossa. E é isso, né? Vamos continuar no capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão o seguinte: quando colocares as lâmpadas no candelabro, faça de tal modo que as 7 lâmpadas projetem sua luz para a frente do mesmo candelabro. E aí vai dizer que Arão vai fazer isso, vai colocar a lâmpada para frente, vai dizer uma série de coisas aqui. Mas eu gostaria de tomar com você o versículo 14, que vai dizer assim. Vamos lá no versículo 13. Mandarás que os levitas se conservem de pé diante de Arão e seus filhos, e os apresentarás em oferta agitada ao Senhor. Separarás desse modo os levitas do meio dos israelitas, e eles serão meus, diz o Senhor. Depois disso, virão para a tenda da reunião para me servirem. Assim, os purificarás e os apresentarás em oferta agitada, porque eles me são inteiramente reservados entre os israelitas. Eu os tomei para mim em lugar de todo primogênito, daqueles que nascem primeiro entre os filhos de Israel. Porque todo primogênito entre os israelitas, homem ou animal, é meu. Eu os consagrei a mim no dia em que feri os primogênitos no Egito. Eu tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e tirado do meio do povo, dei-os inteiramente a Arão e seus filhos para fazerem os serviço dos israelitas na tenda de reunião, e para fazerem a expiação em favor dos israelitas, de sorte que estes últimos não sejam feridos por nenhuma praga quando se aproximarem do santuário. Moisés e Arão e toda a assembleia dos israelitas fizeram, pois, acerca dos levitas, tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim os fizeram os filhos de Israel, purificaram-se, lavaram suas vestes. Arão apresentou-os em oferta agitada diante do Senhor e fez a expiação por eles a fim de purificá-los. E vieram em seguida os levitas para a tenda de reunião para fazer o seu serviço, em presença de Arão e seus filhos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés acerca dos levitas, assim o fez. Então, nós vemos aqui instituído, né, a realidade daquilo que o Senhor já tinha dito em relação aos levitas. Os levitas, a tribo de Levi, foi separada pelo Senhor para esse serviço do santuário, né? Então nós vemos que aqui vai acontecer isso, entendendo que os levitas foram tomados no lugar de todos os primogênitos, né? Então, essa tribo que foi separada por Deus, porque todo primogênito era consagrado ao Senhor, então esses levitas vão ser tomados no lugar dos primogênitos para serem do Senhor, né? Eram dele, de uma forma especial. E dessa forma eles estavam a serviço do Senhor no santuário, né? Então, mais uma vez, nós somos chamados a pensar na realidade da consagração, na realidade de ser separado por Deus, né? Eu não sei se você se sente assim,
Nós já conversamos sobre a realidade da consagração pelo batismo, né? Nos nossos estudos anteriores. Mas não adianta a gente dizer isso, talvez, de uma forma teórica, por mais que isso aconteça de uma forma prática com o batismo, mas talvez na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior, talvez a gente não tenha compreensão disso. Você se sente assim, separado por Deus para uma missão específica? Você sente que você, talvez não somente sente, mas você compreende que você é separado por Deus? Dentro desse mundo de meu Deus, com uma multidão de filhos e filhas de Deus, cada um com a sua compreensão diferente, uns nem mesmo evangelizados, nem mesmo ouviram falar do nome de Jesus. Você que é evangelizado, que ouviu falar do nome de Jesus, que teve essa experiência com Deus, que recebeu a graça do batismo, que foi introduzido na realidade da igreja, já tem a consciência de que Deus te separou para Ele, né? Você já tem a consciência de que você já não se pertence mais? Que você não se pertence. Gente, eu escutei uma música, eu já partilhei isso aqui em outros momentos, né? Pesquisa aí. Uma música do Peter de Laura, lá da comunidade Canção Nova, onde o Peter vai cantar isso de uma forma maravilhosa, né? Onde ele vai dizer, sou de Deus e já não me pertenço mais. Ele vai dizer isso na música, é o que há de mais forte, né? No refrão ele vai dizer, nada me fará voltar atrás. E aí ele vai cantar isso, ele canta de uma forma assim, né? Bem efusiva, né? E ele vai dizer, sou de Deus e já não me pertenço mais. A gente precisa ter essa consciência, gente, para viver nesse mundo, né? Se nós somos cristãos autênticos, batizados e temos a consciência do nosso batismo, nós precisamos entender isso, que nós fomos separados por Deus e que nós pertencemos a Ele, que nós somos de Deus e já não nos pertencemos mais. Isso, gente, tendo a visão de que isso é o que de melhor poderia acontecer na nossa vida. Nada maior do que isso, nada mais sublime do que isso, nada mais importante do que isso poderia acontecer na vida de um ser humano. Ter a consciência de que se pertence a Deus. Ter a consciência de que a minha vida está, como nos diz São Paulo. São Paulo diz coisas maravilhosas, né? A nossa vida está escondida com Cristo no Pai. Esse é um mistério profundo, uma graça maravilhosa. A nossa vida, ela está escondida com Cristo no Pai. E nós já não nos pertencemos. Somos de Deus. Hoje, domingo, nós estamos celebrando o mistério da Santíssima Trindade, né? Hoje a igreja celebra a Santíssima Trindade e nos entender como alvos do amor de Deus, nos entender como pessoas que somos envolvidas. Você pode dizer de uma forma pessoal, eu sou envolvido pela Trindade, eu sou envolvida pela Trindade, eu estou escondida no seio da Santíssima Trindade, já não me pertenço e preciso viver como quem está escondido no seio da Trindade, né? Não é escondido no sentido assim de fuga, né? Mas esconder-se em Deus, esconder-se na Trindade, entender-se separado por Deus, entender-se consagrado, faz com que nós saiamos da média. Gente, de gente na média, o inferno está cheio, né? Nós precisamos sair da média, entendermos o nosso valor, entendermos quem somos nós. Nós precisamos sair da média e para baixo da média, então, piorou, né? Nós precisamos entender, e não de uma forma orgulhosa, mas de uma forma de olharmos para nós e vivermos nesse mundo como consagrados. Eu sempre bato nessa tecla, né? Ou nós vivemos nesse mundo como consagrados,
ou a nossa vida não vai ter sentido. Ou nós vivemos nesse mundo entendendo a nossa missão, a nossa vocação, o nosso chamado, a graça de Deus na nossa vida, ou a nossa vida não vai ter sentido. Peçamos a intercessão da Virgem Maria para que nós possamos ter o conhecimento do que significa isso, ser consagrado a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.